Isso, pode passar. Então, a primeira atribuição, né, orientar, vamos passar rapidamente por elas. Orientar na seleção dos hinos e cânticos e promover estudos quanto ao aspecto teológico dos mesmos, incentivar a organização de grupos vocais e instrumentais, promover cursos sobre teoria musical, instrumentos musicais, técnicas vocais, regência e hinologia, mostras de música sacra e divulgação de literatura musical. O item D, estimular a prática do canto dos hinos do Inário Novo Cântico. E o item E, outras atividades conforme as realidades locais. Então, no item A, agora a gente vai discorrer, vamos analisar um pouquinho a respeito do item A, né? Que é orientar na seleção dos hinos e cânticos e promover estudos quanto ao aspecto teológico dos mesmos. Antes de mais nada, uma coisa que precisa ficar bem claro para toda secretária de música: nós trabalhamos sempre junto e sempre em concordância, e sempre em submissão com a nossa presidente, certo? Porque a presidente, ela tem a visão do trabalho que ela deseja desenvolver durante a sua gestão. E nós, como secretárias, nós precisamos o quê? Estarmos preparadas, sempre alertas, né? Como as bandeirantes escoteiros, sempre alerta. E assim, preparadas para entrar em ação quando nos for pedido. É claro que você pode fazer os seus projetos, ser proativa, dar as suas sugestões, para que a presidente perceba que você está ali para o trabalho, né? Mas, de qualquer forma, estamos submetidos à direção da nossa presidente. E também trabalhamos sempre em concordância e juntos com a nossa querida secretária de espiritualidade, porque é ela que prepara as liturgias, né? Então a gente vai procurando se adaptar e nos ajuntar ao que é requerido ali dentro da liturgia. Então, uma outra questão dentro desse item A, que é que a gente precisa ser, na escolha dos hinos, precisamos ser sensíveis às características da igreja, né? O contexto cultural, social, a faixa etária, escolher os hinos e cânticos que correspondam à realidade da igreja, para que a igreja cante bem. A gente sempre, o nosso objetivo maior é a igreja, ou, né, no caso, igreja que eu falo, seja o trabalho feminino, na SAF, as irmãs, é o nosso objetivo maior, que elas têm que cantar bem, né? Aqui, só para não me perder um pouquinho, sim, no nosso inário, por exemplo, tem um hino, o hino 20, algumas igrejas cantam, tá? Se você tiver lá no seu inário, o hino 20. Agora, é um hino, ao meu ver, talvez mais apropriado para um coral. Ele, se você simplesmente, não, vamos cantar o hino 20 e poucas pessoas conhecem, vai ser difícil cantar esse hino de uma forma, assim, como é que eu falo? Que seja bonito, né? Por toda a igreja. Porque a tessitura tem momentos que é super alta, ele tem uma complexidade musical muito grande. Então, esse hino, por exemplo, pode ser usado lá no final, vocês vão ver, mas como uma sugestão de hino do mês. Então, é só para sentir, tá bom? Não adianta colocar hinos muito agudos, cânticos feitos mais para voz masculina, o solista, com vários melismas. Isso tudo é difícil que a igreja consiga cantar bem. Então, a gente tem que ter esse tipo de sensibilidade. E uma outra questão, para a gente poder saber orientar, é necessário conhecer um pouco mais, né? Na sua, na sua live da segunda secretária, a Celinha, ela falou assim, que ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, é importante que a gente conheça um pouco a respeito do culto reformado. Como que segue o culto reformado? Na live também da Leila, né, secretária de espiritualidade, ela já falou a respeito das várias, a liturgia do culto reformado, como que é, mas eu gostaria aqui de também conversar um pouquinho a respeito disso com vocês. Vamos seguir. Aqui que eu gostaria que a Ana passasse para a gente
o primeiro vídeo. Vamos ouvir um instantinho, vamos ver se dá certo. É um vídeo de um canto gregoriano, que é uma música, é como a música cantada antes da época do Papa. Vamos ver. É o primeiro, é Laura? Isso, o primeiro. Tá. O Virgo Splendens. Certo. Vamos ver se dá certo. Vou tentar passar da internet, viu, linda, tá? Tá Só um bom. minutinho. Que ele veio mudo, sabe, Laura? Ah, É, estranho. Eu dei o link direto do. mas não se preocupe não, vai dar certo, viu? É só ter um pouquinho de paciência, tá bom? Tá? Eu posso ir falando enquanto você tenta? Pode, 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 Ah, pode. então, essa música que a gente vai ouvir é um canto gregoriano. Basicamente, a música na igreja, antes do Lutero chegar com a reforma, ela era assim, era cantada somente pelos monges. Eu não sei se vocês ouviram, leram o artigo que eu coloquei, esse último artigo da Savin Revista. Eu falo um pouquinho de como era a música na igreja antes da reforma, né? Então, assim, o povo não cantava, era só os monges, porque eles tinham treinamento, eles sabiam o latim, o povo em geral não conhecia o latim, e era uma música que dizia muito pouco, quer dizer, ela dava toda aquela impressão de santidade. Vocês vão observar, era feito naquelas catedrais com os tetos com a ogiva, né, de catedrais góticas, o teto era de uma ogiva, assim, então a reverberação da música ali era fantástica, né? Então criava aquela impressão de como se você está indo como se fosse uma música celestial. Só que assim, o povo entendia muito pouco, vinha aquela sensação de celestial, né, de música dos anjos, e aquilo que acontecia. Era possível convencer, não, qualquer um que chegasse lá, um padre, e falasse assim, não, para você conseguir sua salvação e não ir para o inferno, você pode ir para você dá um dinheiro aqui, você faz uma doação assim, você precisa dar o seu ouro, né? Isso era a compra das indulgências, né? Claro que se você estava no ambiente com aquela música celestial, lógico que você ia ser é, convencido a fazer o que ele fosse mandado. Então, Lutero, vendo isso, ele sabia do poder que a música exercia sobre a emoção humana, né? Então, ele dava muita atenção à música. Conseguiu, Aninha? Aí, Laura, Acho peraí, só que eu tô embatucada aqui, viu? Só um minutinho, tá? que tá. Ela é complicadinha para puxar, só um minutinho, Laura. Não é tão fácil. É, Só um minutinho, viu? Mas não se preocupe não que a gente vai conseguir. Só eu vou compartilhar, tá certo? Para ver se vamos conseguir alguma coisa, tá bom? Vou compartilhar. tá. Olha, Então, tá vou bom. É um compartilhar, link. viu? Vou aumentar o volume. Vamos Isso, ver, viu? Vou fechar meu microfone para não. isso. Opa, tá pulando, Ana. É só o iniciozinho. Você pode voltar um pouquinho, Ana? Pode deixar correr um pouquinho, depois eu paro. Desliga seu microfone que tá dando para ouvir bem, Ana.
Acho que já deu para dar ideia, Ana. Tem como você pular para o final? Ah, já foi. Não tem problema. Eu ia colocar no final que entra as Eu vou, vozes. eu pulo, só peraí, não. Não, tá tranquilo. Deixa assim. Deu para as irmãs verem um pouquinho como que é? Ela vai pôr. Ai, que bom. Isso, vamos ouvir só o finalzinho agora. Aí. Tá bom assim. Isso. Deu para as irmãs perceberem um pouquinho? Eles entravam na igreja e era isso que eu via. Até hoje em dia, eu escuto muita gente falando assim: ah, eu amo o canto gregoriano, isso para mim, isso é música do céu. Mas se vocês perceberem, essa música fica assim. Quer dizer, letra mesmo, quase nada. Só fica no. Né? Só assim. Aí o Lutero viu que o pessoal estava sendo convencido, quer dizer, o evangelho mesmo estava totalmente deturpado. Aninha, querida, talvez você precise desligar seu microfone. Está vindo bastante ruído. Yes, ok, obrigada. Então, aí o Lutero foi. Podemos entrar de novo na apresentação, Ana? E ele fixou lá no castelo de Wittenberg, não sei se fala Wittenberg, enfim, fixou as 95 teses, né, do Lutero, que eram basicamente a respeito da salvação sobre a fé, né? E depois os outros estudiosos da época, eles meio que fizeram um, um o resumo, né? Que é o que ficou os 5 pilares da reforma protestante, que é somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras e somente a Deus a glória. Então, baseado nisso, a música também ela precisa seguir esses pilares. Podemos seguir, Ana? A ótica do Lutero, né? Eu vou ler para vocês aqui. Que ele sabia da importância da música e o que a música podia provocar e convencer e fazer. A música influencia barbaramente o nosso ser, né? Enfim, ele dizia assim: depois da teologia, não existe arte que se possa equiparar à música, porque somente ela, depois da teologia, é que consegue uma coisa que no mais só a teologia proporciona: um coração tranquilo e alegre. Ou seja, de qualquer forma, ele colocava o que é a teologia a não ser o conhecimento de Deus, né? Teologia é conhecer a Deus, é saber o que Deus é, entender a Deus. Então, de qualquer forma, ele colocava o conhecimento de Deus acima da música. Mas vocês veem a importância que ele entende a respeito da música também, tá? Um pouquinho abaixo da teologia. E ele também dizia que as notas musicais vivificam o texto, ou seja, a música ela intensifica a força da palavra, né? O cântico congregacional só vai atingir o seu objetivo se a palavra de Deus puder ser anunciada, absorvida e preservada pelo povo por meio dele, né? Ele achava assim que a música ajuda a explicar o texto e ela é como uma pregação em sons, que a gente falava, é o predicatio sonora, né? Então, a música que se canta no culto, ela deve fortalecer e intensificar o santo evangelho e também impulsioná-lo, como a Maria Ribeiro falou na nossa devocional, né? Que pela música a gente faz conhecidas as grandezas de Deus.
Então, ele entendeu que a música era um dom muito precioso que Deus tinha dado para o homem. Vamos seguir? O Lutero sabia também da importância de se ensinar às crianças desde a mais tenra idade. Os filhos dele recebiam aulas de música, né? Então, aqui diz nesse quadro, né? A música deveria ser uma parte integral da educação das crianças e da formação dos professores e ministros. Então, por exemplo, quando você vai ensinar o seu filho a comer verdura, se você não gostar de verdura, pode esquecer que seu filho não vai aprender a gostar de verdura, né? A gostar de salada. Então, a importância das mães, as Anas, as mães de oração, a entender o papel da música, como a música pode ser usada em sabedoria para a glória de Deus dentro do culto, para poder passar esses conceitos com amor, com alegria para os filhos, para as crianças. Pode seguir, Ana. E o Calvino? O que pensava Calvino? Calvino foi também um grande reformador, né? O Lutero começou, Calvino seguiu com a reforma lá na Suíça. E o que ele dizia? A função específica da língua e para a qual foi destinada é a de cantar, assim como a de falar. Para isso ela foi criada, para contar e proclamar a glória de Deus. Então ele colocava o canto, ou seja, a música, no mesmo patamar do que a fala, né? E ele falou também a oração, esse grifo meu, né? Porque o nosso lema do quadriênio é orar sem cessar, né? Então, a oração é uma emoção do profundo do coração. Daí é evidente que, a menos que voz e canção interpostas como oração, venham como o mais profundo sentimento do coração, nada tem de valor ou qualquer proveito para Deus. Quer dizer, ele via o canto, né, a música, o que você canta, ela só teria valor se ela viesse do fundo do coração voltado para Deus, senão seria sem sentido, né? Como é que fala? Não adianta se eu falar a língua dos anjos e tal, se não tiver amor, é como o sino batendo, lá está batendo. É mais ou menos por aí. Então, quando a música se torna um fim em si mesma, por mais bela que ela possa ser, ela não é propriamente litúrgica. Não há lugar no culto para a música que se destina a ser um entretenimento ou para chamar atenção por si só, né? O seu mérito deve ser julgado pelo poder de comunicar a palavra, iluminando a mente. E por que nós falamos aqui o Calvino puxou a questão da oração, e aí eu me lembrei de um autor que a Ana sempre tem lido, né, o nosso querido Spurgeon, né? E aí eu queria que vocês vissem um pouquinho o que o Spurgeon falava sobre o Calvino. Pode passar, Ana. Olha só, porque a gente fala, por que citar Calvino, né? Então, o Spurgeon, ele falou assim, olha, eu pessoalmente acredito que não seja possível pregar a Cristo e ele crucificado, a menos que estejamos pregando o que hoje é conhecido como calvinismo. O calvinismo é apenas um apelido. O calvinismo é o evangelho e nada mais. Ou seja, Calvino, ele teve tanto zelo pela escritura e pela palavra, que ele tinha aquele temor de falar alguma coisa que não fosse totalmente fiel às escrituras e ao evangelho. Então, por isso que a gente cita Calvino. E eu lembrei do Spurgeon, e eu vou fazer uma parte aqui só para a gente saber rapidamente quem foi o Spurgeon, né? Pode passar, Ana. E eu vou falar rapidamente, né? Ele foi conhecido como o príncipe dos pregadores. Aos 16 anos, ele pregou o primeiro sermão. O Spurgeon, ele teve uma juventude difícil, sempre ele foi acometido de uma enfermidade, ele era uma pessoa com várias enfermidades, né? Mas isso parece que intensificou a busca dele por Deus, né? Então, aos 16, pregou o primeiro sermão.
Aos 20 anos, ele foi convidado a ser o pastor de uma igreja com 1.200 lugares e só vinha ao culto por volta de 100 membros, 100 pessoas, né? A igreja vazia. Em poucos meses, o local ficou pequeno e ele mudou a igreja para um local com 12 mil lugares. Em pouquinhos meses, né? Aqueles 1.200 lugares foram preenchidos, ele precisou já ir para outra igreja. E assim foi a vida de Spurgeon, né? Sempre pregando para milhares e milhares de pessoas, um ministério muito poderoso, né? Porque ele era uma pessoa voltada à oração e estudioso da palavra. E foi isso que ele falou a respeito de Calvino. Então, nós vamos continuar citando Calvino no próximo quadro. É a ótica dele, né? Então, aqui que chega um ponto importante para nós. Há sempre a considerar-se que o canto não seja frívolo ou leviano, pelo contrário, que tenha peso e majestade, como diz Santo Agostinho. E assim haja grande diferença entre a música feita para alegrar aos homens à mesa ou em casa e os salmos que se cantam na igreja, na presença de Deus e de seus anjos. Aqui eu vou interromper um pouquinho, lembrando de Lutero, que eu esqueci de falar isso. Aquela música que vocês ouviram, que eu passei, né, o canto gregoriano, o Lutero meio que acabou com isso. Ele falou: a música precisa pregar a palavra. E foi assim que ele passou, foi ele que começou, foi o primeiro, a colocar a língua que o povo falava nas músicas. Então, o povo começou, no caso dele, começou a cantar os textos bíblicos em alemão. Então, a música ajudava a memorização musical, né? E ajudava eles a entenderem melhor o que eles estavam cantando, que era o texto bíblico, né? Então, e aí aqui quando diz o Calvino, né, eu lembrei disso porque ele fala, mesmo assim tem que haver grande diferença entre a música feita para alegrar os homens à mesa em casa e os salmos que se cantam na igreja, na presença de Deus e de seus anjos. Né? A música para Deus, no culto ao Senhor, tem que ser diferenciada. Outra citação. Quem objetará que a música é utilíssima para despertar as mentes dos homens e comover seus corações? Eu mesmo, mas devemos sempre tomar cuidado para que não se introduza nenhuma corrupção, a qual tanto pode macular o puro culto de Deus, como também envolver os homens na superstição. Aí, assim, deixa eu só ver aqui, Calvino, pronto. O nosso cuidado para não haver a contaminação do mundo na igreja, né? Como é que fala? Não vos conformeis com este século, né? Mas lutar pela renovação da nossa mente. Então, assim, a música para a igreja, por mais parecida que ela possa ser com a música do mundo, ela não pode ser o mundo dentro da igreja, né? Mas o contrário, a igreja é que tem que influenciar o mundo, não vamos esquecer disso. E mais uma citação do Calvino, que diz que a voz humana, ainda que não entendida pela generalidade, indubitavelmente excede a todos os instrumentos inanimados de música. Por que ele falava isso? Não é só porque Deus fez com a sua própria mão o nosso instrumento, mas porque a voz humana, ela é o instrumento, ela é o veículo da palavra. Vamos seguir, Ana? Então, assim, aí entra o equilíbrio da música na igreja. O que a gente ouviu lá, aquele canto gregoriano, né? E hoje em dia tem vários outros estilos de música que só levam à emoção, só as sensações, né? E tem a parte racional, que vamos supor, se tira a música total, você só fica no racional. Então, a Bíblia pede que a gente tenha equilíbrio. O quadro aqui é o quadro... Eu estou meio perdida. Deixa eu ver. Só um instantinho. A música, assim. Esse é 1 Coríntios 14, 15, né? O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Então, a música tem esses dois aspectos distintos, né? A melodia, que é a música propriamente dita, e o texto. É através do texto que nós louvamos a Deus.
pois louvar implica tecer elogios, e isso é mais bem compreendido por meio de palavras, certo? E não de sons, o que não significa que a música sem palavra não possa comunicar emoções e ideias, pois ela tem o seu próprio vocabulário. Porém, é através dos sons que as palavras são mais bem memorizadas. Aí a gente entra em outra questão do papel da música, que é impressão e expressão. Então, pode seguir, Ana. Uma vez que nós temos o dever de orientar na escolha dos hinos e cânticos, é necessário que a gente conheça bem, eu falo como secretária de música, né? Mas também as presidentes, quem está ali na direção da igreja, conhecer o papel da música dentro do culto, né? Que é também como a música pode influenciar os sentimentos e as emoções. Então, por exemplo, a impressão, ela não precisa, a impressão que a música causa, ela não precisa de texto, de palavras. Eu vou dar aqui um exemplo de música de impressão é muito usada nas trilhas sonoras de filmes, por exemplo, no supermercados, tem supermercado que põe uma musiquinha que te induz ao consumo. Só para a gente brincar um pouquinho aqui, eu não sou pianista, Lucinha, licença, mas olha aqui, olha só. Acho que vocês vão conhecer. Ó. Quem lembrou disso aqui? Alguém lembrou de um filme? Tubarão? Pode levantar a mão, não sei se vocês estão me ouvindo aí. Mas, enfim, a trilha sonora... Isso, a Shirley falou, Tubarão. Então, o que passava? Você começava a ouvir, você viu o filme, né? E você começava assim... Está chegando, sai, terror. Outra trilha sonora do Hitchcock, do filme... esqueci, aquele filme do... que vinha... também de terror, de psicose, né? Então, isso são músicas de impressão. As músicas românticas, quer dizer, a música de impressão, ela já conduz a emoção e ela te leva àquela emoção quando você escuta, né? Agora, a música de expressão, aí precisa necessariamente do texto, tá? O texto, ela vai exprimir e dizer exatamente o que a música quer dizer. Vamos seguir? Tá. Aí, quando a gente fala, o guia não fala exatamente, ele fala a seleção dos hinos e cânticos. Mas, falando em música, existe também as músicas instrumentais, só, sem letra, ou mesmo quando você toca um hino sem cantar, ele está causando a impressão. E aí é importante que a gente conheça o papel, né, dessas músicas. Então, vamos lá. Se eu não falei bem até agora, o que o texto ali vai dizer. Então, a impressão é o poder que a música tem de atuar sobre o nosso corpo e as nossas emoções, alterando-as, acalmando-as ou excitando-nos, ainda que sem palavras. Então, na nossa liturgia, a Leila, no treinamento da Secretaria de Espiritualidade, ela falou os pontos, os tópicos que compõem a liturgia do nosso culto. Então, a música que consta lá, que são apenas instrumentais, tá ali, ó, processional, prelúdio, interlúdio, ofertório, poslúdio e recessional. Então, explicando rapidamente, processional é aquela entrada do pastor no púlpito, ou a entrada do coral, às vezes o coral entra junto com o pastor. Então, toca-se uma música, o povo chega na igreja, em geral deveria chegar quietinho, já pensando que vai louvar a Deus, mas não, o pessoal chega feliz, glória a Deus por isso, conversando e tal, e de repente houve uma música, aí entra o pastor. A música processional é muito usada, por exemplo, quando tem uma cantata especial, né? O coral vai entrar, para não entrar ali no seco, toca a música.
Mas quando isso é tocado para o pastor entrar, não é que o pastor é o estrela que tem que entrar com fundo musical. Na verdade, a música só vai chamar atenção que, opa, o pastor chegou, a gente começa a se preparar, né, e se aquietar. Aí o prelúdio ele faz é o que a palavra mesmo fala, né? Ele prepara a pessoa ali, sim, o espírito, ele tem que trazer um pouco ou de contrição, de aquietamento, para que o culto comece. Interlúdio é feito no meio, às vezes após enfim, é um momento no meio ali, após a ação de graças, ou antes da oferta, só uma música tocada. O ofertório, aí o pós-lúdio, ou seja, encerrou, tem uma música de final, e daí terminou tudo recessional, ou seja, o pastor vai sair do púlpito para ir receber lá os cumprimentos na porta, então tem a música recessional. Porém, o Calvino, vamos voltar a falar do Calvino, ele priorizava o uso da música com propósitos expressivos, tá? Muita impressão, muita música. Lembra, não esqueçam lá do nosso canto gregoriano do início do nosso estudo aqui, né? Então, a música deveria ter como propósito transmitir a mensagem bíblica. Então, no entendimento do Calvino, o uso da música para criar ambiente devocional deveria ser comedido, ficando restrito aos momentos iniciais e finais do culto, ou seja, prelúdio e pós-lúdio. Pode passar, Ana, ali a gente vai fazer uma breve explicação sobre o que é o prelúdio e o pós-lúdio, né? O prelúdio, ele objetiva a preparação para o culto, é parte integrante do culto. Para cumprir a função de impressão, né, é esperado da congregação a devida reverência e respeito. Depois, eu acredito que esse material vai ficar à disposição, e irmãs, façam um estudo, né, pega as citações bíblicas para entender que isso tudo está com embasamento bíblico, né? E o pós-lúdio, o que é? Oferece um momento de meditação e oração após a pregação. Após os últimos acordes do pós-lúdio, é que se finaliza o momento litúrgico do culto. Então, as irmãs que vão tocar uma música, né, de pós-lúdio, às vezes se preparou, eu vou ser organista desse culto, tá bom, então eu preparei a música. Mas, às vezes, durante o culto, durante a pregação, veio uma mensagem diferente daquilo que você tinha preparado e Deus te tocou. Falei, poxa, eu acho que outro hino é mais apropriado. Então, eu posso até alterar o pós-lúdio e conforme a mensagem que foi pregada, isso vai ser mais edificante até, né? E aí eu entro os momentos assim que a música deve parar, né? Por exemplo, a oração silenciosa. Quando no culto tem aquele momento, oração silenciosa, eu digo no culto presencial, às vezes eu vejo os cultos virtuais, né? Eles passam uma música para não ficar o silêncio. Mas eu acredito que até mesmo nos cultos virtuais, assim, aquele momento em que você fica quieto, para ouvir a voz de Deus, você fica quieto, você põe o seu coração diante do Senhor. Se tiver uma música tocando, essa música, mais do que 100% de chance dela vai tirar a sua atenção do culto, né, da oração, da presença de Deus, né, se Deus o livre e guarde, a gente que é músico erra, né, ou não seja assim, enfim, a música chama a atenção e ela pode te distrair, né, e a mesma coisa durante a pregação. O Calvino, ele dizia, pregação é atenção na palavra, né? Culto racional, palavra, né? Então, a música, às vezes, já viram alguns cultos que começa uma musiquinha de fundo, que vai, aquilo pode até criar um bom convencimento, a palavra, né? Você até olha essa música, vai te levando e a palavra, mas isso não é propriamente racional, é um apelo às emoções, né? E isso não, a palavra de Deus, ela sozinha, ela basta.
ela não precisa de subterfúgios, né? A música de fundo é muito usada, por exemplo, nas cantatas. Aí é uma ocasião especial, né, em que tem uma narração da cantata e tem ali um fundo musical para narração e tal. Aí é uma questão, mas quando o pastor está pregando, que chega a palavra, é ideal o silêncio, tá bom? Isso conforme o nosso querido Calvino, tá bom? Seguindo, vamos seguir. Então, mais ou menos para resumir tudo que a gente falou nesse item A, né? Vamos escolher hinos e cânticos que estejam de acordo não apenas com o momento da liturgia, mas que também priorizem a mensagem bíblica. Eu esqueci de colocar aqui, tá? Eu prometo, a hora que eu for disponibilizar, eu vou colocar a submissão à nossa diretoria, né? A nossa presidente, e andar junto com a Secretaria de Música. Eu estou vendo agora que eu esqueci de colocar isso aí, né? Então, o segundo ponto, a orientação da seleção dos hinos não quer dizer necessariamente que vamos participar da execução deles, tá bom? Então, é saudável convidar outros grupos, né? Você pode dizer grupos que sejam qualificados, né? A pessoa se preparou, convida, isso é bom para a igreja, enriquece, não precisa ser só nós tocando, né? Se tem, olha, eu sou a primeira. Tem alguém que toca melhor que eu, por favor, vem tocar para mim, né? Vai tocar no culto, porque a gente sabe, dividir o trabalho é muito abençoado. E vamos evitar escolher cânticos, irmãos, que tenham muitas repetições. Aquelas repetições sem parar entra naquele esquema de impressão musical. Tá? E fica, e repete, o cérebro já não está mais pensando, ele só está naquela repetição, pode virar até um mantra, né? Vocês sabem o que é mantra, né? Lá dos orientais, que repete, e aquilo tira a racionalidade e entra no âmbito da emoção, tá? Então, não. Música, canta uma vez, talvez um verso ou outro você repete e tal, mas não ficar ali, sabe? Canta 5 vezes o mesmo estrofe, não precisa disso, tá certo? O louvor já foi dado, enfim. Com isso a gente encerra o primeiro item A. Agora vamos ao item B. Item B. Vamos lá. Não encerramos o item A ainda, desculpa, Ana, até eu perdi aqui. Uma coisa que sempre me deu assim, um pouquinho de ansiedade, quando colocou ali, promover estudos quanto ao aspecto teológico dos hinos, né? Aí eu falei, gente, a gente não precisa complicar demais as coisas. Deus conhece o seu coração, vai ver a sua habilidade em fazer. Então, eu só dei aqui um pequeno exemplo da primeira estrofe do Aspiração Feminina, por exemplo. Então, o primeiro verso, né? A nós aqui reunidas, Senhor, envia a luz. Então, primeira coisa, né? A união do corpo, estamos reunidas. Aí tem os versículos que dizem a bênção da união do corpo, ali que o Senhor ordena a bênção, não é isso? Então, você fala a respeito dos versículos. Enfim, basicamente, você vai basear na palavra, usando as citações bíblicas, do que a música está dizendo, do que o hino está dizendo. Então, são tuas as nossas vidas, ganhaste-as sobre a cruz. Isso fala do preço da redenção. É vão qualquer trabalho sem tua aprovação. O ativismo humano, né? Jesus não falou, eu sou a videira, vocês as varas. Sem mim, nada vocês podem fazer, né? Muitos são o homem, como é que fala? O homem traça os planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, né, a gente tem que sempre buscar se aquilo que a gente deseja fazer está dentro dos propósitos de Deus, senão é vão, não é isso? E o nosso esforço é falho se não nos dás a mão. Somos dependentes do Senhor. Ai de nós fazermos qualquer coisa para, desculpa a emoção, mas se a gente não busca a Deus, né? Se ele não nos ajudar,
que podemos fazer, né? A gente depende dele, precisamos dele. Desculpa a emoção aí, não tem nada a ver. Aqui sim a gente termina o item A das nossas atribuições e vamos ao item B, que é incentivar a organização dos grupos vocais e instrumentais, promover cursos sobre teoria musical, instrumentos musicais, técnicas vocais, regência e inologia. Para a gente organizar os grupos, é importante a gente ter noção de harmonização, porque grupo implica em vários tocando ao mesmo tempo, certo? Então, a gente precisa entender um pouquinho sobre acústica e sobre harmonização. Vamos seguir? Certo. E aqui, esse versículo 68, do Salmo 68, de 24 a 25, fala sobre a harmonização de um grupo, certo? Eu já falei, eu sempre coloco isso nas palestras, porque foi uma deixa que eu coloquei para a gente entender como que funciona, como que Deus gosta de ouvir, porque o Senhor quer a gente louva e glorifica melhor ao Senhor com o som das nossas vozes. Para isso precisa haver equilíbrio, né? Então, ó Deus, viu-se a procissão do meu Deus, meu rei no santuário. Os cantores vão na frente, os tocadores de instrumentos atrás, e entre eles vão as virgens tocando adufes. Quem ainda não viu as minhas palestras, eu vou explicar rapidinho também, espero eu. Os cantores vão na frente, ou seja, a voz humana, ela é ouvida em primeiro lugar, tá? Tocadores de instrumento atrás, porque eles dão a base harmônica e de tom, de tonalidade, de afinação, né, para a voz humana se sobressair. Entre eles, as virgens tocando adufes. E aí tem uma figurinha de um adufe, que é um tipo de pandeiro, e no meio tem guizos, ou seja, é a nossa bateria, a nossa percussão. E por que coloca virgens tocando adufes? Fala de delicadeza, tá bom? De fragilidade. Virgens, né? Então, se for lá o soldado lá tocando, né? Como que você escuta a voz humana se o som da percussão, da bateria, estiver muito alto, tá? Então, a coisa mais difícil que tem, tecnicamente, é a bateria, a gente conseguir tocar, manter o ritmo, com o volume controlado, com delicadeza. É difícil, gente. É preciso muito treino, é preciso estudo. Mas eu creio com todas as minhas forças que compensa. Os instrumentistas, o baterista, o que toca, por favor, entra no grupo do coral, canta durante um tempo, você precisa aprender a cantar melhor, assim você vai conseguir acompanhar melhor, ter a sensibilidade para acompanhar os cantores, tá? Não é porque o cantor é mais bonito, não, mas é porque a voz é que leva a palavra, tá? A música tem que servir a palavra de Deus. Vamos seguir? E aí? O Spurgeon. Novamente, voltamos ao nosso querido Spurgeon, né? E o que ele fala ali? Por meio de apresentações dramatizadas, os pastores fazem com que as casas de oração se assemelhem a teatros. Transformam o culto em shows musicais e os sermões em arengas políticas ou ensaios filosóficos. Na verdade, eles transformam o templo em teatro e os servos de Deus em atores cujo objetivo é entreter os homens. E olha que Spurgeon falou isso lá em 1850, por aí. Não é? Imagina hoje, né? E não é Laura falando, foi o Spurgeon, quer dizer, ele tem, né? Então, assim, às vezes a gente vê muita parafernália nos cultos, né? Muita coisa. Eu acho lindo, assim, é bonito, a gente quer fazer o melhor, quer fazer o máximo, mas será que realmente Deus está interessado nisso tudo? Para quem que a gente está fazendo isso exatamente? É um show evangelístico ou é um culto ao Senhor? Então, há que haver equilíbrio. Então, orai sem cessar.
tá? Eu cito o Spurgeon porque o canto deve ser uma oração incessante. E mais uma vez eu falo, não vamos fazer pouco do poder do Espírito Santo. A gente não precisa forçar a barra com música apelativa, com luzes, com a máquina de fumaça, né? Para sentir. Não precisa de nada disso. Aí me lembra um pouquinho os profetas de Baal, lá, Elias. Elias falava, gente, não, chama ele mais alto, grita mais, ele deve estar dormindo, não está ouvindo o Deus de vocês. Aí eles gritavam, eles faziam lá, se balançavam, né? Gritavam, se rasgava tudo e nada, né? Mas quando Elias chegou, o que ele falou? Ó Deus, Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele tornou o foco em Deus, só. Ele pode botar até água, né? Pode ser frio, gelado, não tem importância, porque o nosso foco é o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que hoje se faça sabido que o Senhor é Deus, né? E ali, como é que Deus respondeu? Com fogo, não é? Não teve, vou me cortar, vou gritar, vou fazer, não. Palavra, foco na adoração a Deus. Então, ali a gente vê, seguindo, né, a música na Bíblia. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ela é citada, mas você pode fazer uso indevido da música. Então, ali em Daniel 3:5, mostra a idolatria do Nabucodonosor, né? Fizeram a estátua e colocaram vários instrumentos musicais, ele contratou a orquestra inteira para tocar, e quando tocasse aqueles músicos, aquela coisa maravilhosa, todo mundo deveria adorar a estátua do Nabucodonosor, né? Então, a música usada na idolatria. E, segundo Crônicas, a música usada em glória e louvor ao Senhor, que foi na construção do templo, na inauguração do Templo de Salomão. Os sacerdotes tocaram, eles eram todos qualificados, os músicos, eram mestres, eles tocavam os mesmos instrumentos usados, a Bíblia está citando ali, são os mesmos instrumentos. Só que ali, aí a nuvem do Senhor veio, não foi a máquina de fumaça, foi a nuvem de glória do Senhor que veio e preencheu o templo, né? Então, a diferença está na vida dos instrumentistas, dos adoradores. Vamos seguir. Aí é que a gente pode ver que Deus ele pode rejeitar a música, né? A gente fala, não, mas é para louvar a Deus, vamos fazer, porque tem, né? Mas a Bíblia, isso aqui é só uma citação, né? Como que Deus rejeitou, ele fala, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Né? É Deus rejeitando. Tem um motivo para isso, o povo estava desobediente, eles achavam que podia fazer o culto a Deus e Deus ia receber, e não recebia. Aí eu coloquei estrépito, porque eu fui correr ver, né? O que é estrépito? É pompa, pode ser pompa, ruído, estrondo, fazer bem forte, né? E aí eu lembrei o que é realmente um ruído muito forte, que passa ali, passando o próximo quadro, que é um vulcão. É a explosão do vulcão Krakatoa foi o maior índice de decibéis. Decibel é uma medida de som, né? Que deu 180 decibéis. E a exposição imediata a 180 decibéis dá a destruição total da audição no mesmo instante. Você ouviu o troço, acabou, estourou a sua audição. Isso aconteceu com a explosão desse vulcão. Aí, em seguida, eu fui pesquisando gráficos, todos esses são gráficos, que mostram a escala dos decibéis, né? Então, tem ainda outros, eu mantive nesses poucos, mas que fala desde o limiar da audição e vai subindo até o limiar da dor. Não chegou no 180, mas ali até uns 140 decibéis e tal. Então, pode passar. Depois vocês podem estudar com calma a respeito desses gráficos. Eu deixei esse sozinho, só que ele explica mais ou menos
o sentido dos decibéis, né? Então, por exemplo, você está num parque e o som passando nas folhas das árvores, você tem ali até 10 decibéis. Aí, no seu quarto, com o ventinho entrando pela janela, tudo quietinho, você tem ali até 20 decibéis. Aí, você vai na biblioteca, quando você vai estudar na biblioteca, ou mesmo aqui na sua casa, você precisa ter um ambiente quieto para que você consiga se concentrar, né, no seu estudo. E a biblioteca, ela tem até uns 40 decibéis entre farfalhar das páginas dos livros, o pessoal que anda, fala baixinho, né? Então, até 40 decibéis. E assim vai. Aí, do lado ali esquerdo desse termômetro, vocês vão ver ali uma bandinha. A bandinha pode chegar a 120 decibéis, né? Olha só, uma bateria sozinha, ela chega tocando perto da bateria, ela pode chegar a 110 decibéis, né? Então, assim, imagina, uma britadeira também está ali entre 110 e 120 decibéis. O homem que vai mexer com a britadeira, ele põe já um protetor de ouvido, auricular, porque senão, ele, em 5 minutos ouvindo esse ruído, ele perde a audição. Agora, a gente não suporta, se vier uma britadeira em frente de casa, lidar com o asfalto, a gente não vai suportar. Mas, às vezes, uma banda, não, está louvando ao Senhor. Manda ver. Aí, o que acontece? Você começa a ter problemas auditivos. Isso não é Laura falando, é ciência falando. Isso tudo eu peguei de teses de mestrado, de publicações científicas, né? Então, vamos seguir. Seguindo, deixa eu ver, sim. Aí é que eu queria falar um pouquinho com vocês, porque quando a gente vai incentivar a organização de um grupo vocal instrumental, a gente precisa ter esse tipo de noção, né? Então, os ruídos, eles têm efeito nocivo em nós. Então, eu coloquei essa foto, é engraçada, porque é música sendo tocada. Mas o que tem entre a voz da moça e as notinhas musicais saindo? Um amplificador, né? Então, esse amplificador, aquilo que podia ser bênção, acaba sendo uma coisa muito ruim, né? Ela perturba, né? Você não, acaba sendo muito prejudicial. Vamos seguir. E aí entra a Organização Mundial de Saúde, né, que colocou essa questão acima de 75 decibéis, começa a surgir o desconforto acústico, ou seja, para qualquer situação, atividade, o ruído passa a ser um agente de desconforto. E nessas condições, verificando-se perda de inteligibilidade na linguagem, prejuízo na comunicação, passando a ocorrer distrações, surgimento de irritabilidade, diminuição da produtividade no trabalho, aí é questão de trabalho mesmo, né? E acima de 80 decibéis, as pessoas mais sensíveis podem sofrer perda de audição. Então, assim, às vezes a gente pensa que o velho, né, o idoso, a pessoa mais idosa, ela tem mais sensibilidade e é mais prejudicada, mas, na verdade, criança, jovem, o prejuízo é o mesmo, tá? Para todas as faixas etárias. Só que o jovem gosta, né, da vibração, gosta da adrenalina, aquela coisa assim, forte. Então, isso, ele pode não perceber o quanto a sua audição já está sendo prejudicada. Pode passar, Ana. Infelizmente, né? E aqui tem os efeitos nocivos. Enfim, gente, o que mais me preocupa aqui, isso dentro do culto. Passou de 90 decibéis, uma banda, uma coisa, a distração. Então, você pensa que você está louvando, na verdade, você está distraído com o ruído. Entende? As suas emoções, às vezes a pressão aumenta. É uma coisa bem séria a ser pensada. Então, às vezes eu penso, o que acontece? Uma bateria começa a tocar.
Aí o músico, por não ter a técnica, isso é totalmente justificável, tá? Porque é difícil mesmo. É difícil. É só baterista assim, muito bom que consegue tocar baixinho dentro do ritmo. Então, assim, você começa aquele som da bateria. Aí os instrumentos, para se ouvir, eles aumentam o volume. E aí começa aquela competição sonora. Aí os cantores não se ouvem mais. Aí começa assim, aumenta meu retorno, eu não estou me ouvindo, o vocalista ali da banda. E aí vai, de repente, a igreja não é ouvida e ninguém se ouve mais. Eu estou cantando hino, mas eu não me escuto, eu não escuto meu irmão do meu lado que está cantando. Você só ouve o som, barulho, você não, a distração foi embora. Então, assim, às vezes é melhor você ter aquela caixa, eu não sei o nome, mas vocês devem saber, uma caixinha que o irmão senta em cima e toca o ritmo, vai manter, conforme o tamanho do local que você está, não tem para que tanta amplificação, entende? Você diminui tudo e deixa num ponto que seja bom para todo mundo, né? Pode ir passando, Ana, isso aí são efeitos nocivos do ruído do homem, tá vendo? São muitas, isso não é aqui para no Deus e Amor, isso pode parar ali. Todos esses efeitos nocivos, irmãs, depois leiam lá, tá? Para não ficar falando, que eu acho que nosso tempo já foi embora. Mas é lembrar que Deus é amor. Então, assim, os velhos só querem, então vamos fazer assim, vamos dividir o culto dos velhos, que só canta hino com o piano lá, e vão fazer só o culto dos jovens, que daí a gente pode fazer o som, o volume que puder. Será que Deus quer exatamente isso? Eu sinceramente acredito que não, né? Pode passar, Ana. Deus é amor, e se você não ama o irmão que você vê, como que você vai amar, dizer que ama a Deus a quem você não vê? Se o teu som está incomodando um irmãozinho que está sentado lá, né? Tem gente, a minha sogra, ela põe a mão assim. Antes eu achava que ela era ridícula, tá? Desculpa, dona Deise, está ouvindo, mas alguém podia, né? Falar assim, que eu fiquei feio, fechar o ouvido. Na verdade, ela estava se protegendo. Aí você vai estudando e vendo que realmente é prejudicial, tá certo de pôr né, se proteger o ouvido, porque isso fere, né? Enfim. Então, assim, a gente tem que buscar um equilíbrio, tem que procurar harmonizar. Quando você começa a estudar música, a Lucinha vai me dar razão, né? A gente aprende que você não pode deixar, a música não tem que vir em você como um soco no ouvido. Não, na verdade, você tem que fazer as pessoas quererem te ouvir. Então, aprender a atrair para si o som e não empurrar, entende? Eu não sei se estou explicando direitinho, mas enfim. É importante que a igreja como um todo possa louvar a Deus juntos na música. A voz da comunidade, a voz da congregação precisa ser ouvida. E aí nós, como mães, como mães de oração, a gente tem que aprender e procurando mostrar aos jovens essa harmonia, sabe? Que tem que ter dentro da igreja. Né? A gente tem que orar junto, tem que cantar juntos, entende? Eu sou super favorável que os jovens façam o louvorzão, faz a noite de talentos, faz aí, manda ver. Não manda tanto a ver não, que pode te atrapalhar a audição, mas, entende? Mas o culto tem que ser voltado a Deus e o amor, ele tem que estar acima de tudo. Vamos seguir? Aliás, todos os gráficos que fala de bateria, todos eles, viu, 110 decibéis. Então, tem que ter bastante atenção a isso. Vamos seguir, falei muito, né? Estamos terminando, gente. A questão de ensino de teoria musical, né? Basicamente, é necessário que a música ela é como um universo paralelo. Ela tem a língua própria, ela tem uma escrita própria. E é importante que a gente aprenda a essa escrita. Não vamos nos contentar ao leitinho, né, espiritual, ao leitinho técnico musical. Não, a gente que está no ministério, vamos investir
e aprender mais. Então, eu coloquei esse relógio, só para dar um exemplo, né? Ele conta as horas, e aí a gente vê ali uma notinha preta, onde dá 1 hora, é um tempo, né? 1 hora é a semínima, aí onde tem 2 horas é uma bolinha, a bolinha que está vazia, né? Não é pretinha, ela é branca, então ela deu 2 horas, aí é só contar. A bolachinha inteira, a bolachinha, ela tem 4 tempos, que deu o relógio de 4 horas. Então, assim, tem várias formas de você ensinar a parte musical de uma forma criativa e que consiga aprender e facilidade em aprender, tá bom? Então, é importante que isso seja feito. Vamos seguindo. Então, vamos colocando em prática, né? O grupo, quando você faz o grupo, às vezes é difícil iniciar. Então, você vai aproveitar as ocasiões especiais, o Natal, o Ano Novo. Ano Novo é difícil ter, mas geralmente Natal, Páscoa, Ação de Graças, enfim. Você cria um grupo para aquele culto. E aí foi tão bom o trabalho que aí você pode até desafiar o pessoal, gente, vamos continuar, vamos ter ensaios regulares para que isso possa criar, porque sempre um coral, vocês sabem das palestras anteriores que eu falei, o coral, ele edifica a igreja, ele ajuda muito a igreja, então é importante o grupo, ou o grupo musical, né, é importante. Então, é esse desafio. E durante os ensaios, o líder, ele pode ir transferindo ou transmitindo os conhecimentos técnicos, né? O próprio ensaio musical pode ser um curso de música, né? Você vai ensinando, não de um jeito chato, mas quando você ensina uma frase musical, você pode dizer, gente, ó, lembra da bolachinha, a nota dura mais, a pretinha com a perninha dura menos, né? A pretinha com a perninha, mas o bracinho dura menos ainda. A bolinha subiu no pentagrama, né? Nas 5 linhas, a voz sobe também, a bolinha desceu, a voz desce. Então, ensinar essa linguagem musical, além de outros ensinamentos, tá certo? Vamos seguir? Quase acabando. Uma das últimas atribuições, né, estimular a prática do canto dos hinos no Inário Novo Cântico. Então, primeira coisa, vamos adquirir o exemplar com partitura e olha, eu sou uma pessoa, eu não sou instrumentista propriamente. Então, para mim, a cifra facilita muito para eu poder tocar, né, na falta de um instrumentista. Então, o Inário com cifra me ajudou muito, né? Então, é importante adquirir. Se não tem uma livraria, agora a internet tirou a desculpa de todo mundo, né? Você pode comprar lá da livraria, da editora Cultura Cristã, você compra pela internet. Vamos passar? E uma questão também, que aqui eu não sei se dá tempo, eu gostaria muito que a Ana passasse. No Inário Novo Cântico, para a gente poder criar um arranjo que seja atrativo, né, para não ficar aquela coisa sempre a mesma. Você aprende a tocar o hino, mas para isso é importante aprender um pouquinho do estilo da época do compositor. Então, a maioria dos hinos, eles foram feitos na época do bel canto, que chama canto bonito. Então, são compositores maravilhosos como Schubert, Schumann, Brahms. Então, assim, seria muito importante você ouvir um pouquinho deles. A Ana vai passar agora um vídeo que é do Salmo 84, do Requiem de Brahms. O Brahms é contemporâneo do autor do nosso hino querido Comunhão Preciosa, né? E aí eu passei esse vídeo para a gente ouvir um pouquinho, que é sobre o Salmo 84, ele está com legenda. Você vai ver um pouco sobre o estilo fluido da música naquela época, a delicadeza das frases. E eu escolhi justamente, apesar que ele escreveu para uma orquestra completa, ele escreveu, nesse caso, é feito só com piano e coral, nada mais. Será que você consegue passar, Ana? Vamos ver, querida.
Assim, vai dar muito. É importante você conhecer, né? Eu coloquei. Ah lá, vai passar. Consegue pôr a imagem, Ana? Não tá aparecendo a imagem, não? Não tem imagem, não, Laura? Oi? Tá sem imagem, é? Ah, tá sem imagem. É que tem a legenda, né? Ai, pelo É amor aquele de Deus. Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Ele repete bastante, vale lembrar que isso não é música litúrgica propriamente dita, apesar que os nossos corais ensaiam e cantam isso na nossa igreja, existe a versão em português, mas eu quis passar para vocês esse grupo especial, porque a harmonia deles é fantástica, a delicadeza. Ai, Deus ajude que a gente consiga. Aí, Tá aparecendo? e eu vou interromper porque eu sei que a gente tem pouquinho tempo, né? Mas assim, vocês sentiram como a gente pudemos ler, né, a tradução, meu cunhado lá dos Estados Unidos colocou a legendinha, mas é uma música de impressão para nós aqui, né? Que fala da beleza e a calma que tem, né? E vocês sentiram um pouquinho da fluidez musical. Então, imagina, por isso, Comunhão Preciosa, eu sempre canto um tiquinho mais rápido. Algumas irmãs podem achar assim, não, está muito rápido, mas é por causa um pouco dessa sensação que eu tenho, né? Preciosas são as horas na presença de Jesus. Vocês viram como flui a música? Então, assim,
a gente buscar um pouquinho, por exemplo, vai ter o hino do mês, né? Aí eu busco um pouquinho, primeiro eu faço aquele ensino teológico, né? Que eu coloquei lá no início, no item A, faz o estudo teológico, mas também pega um pouco no período, olha, a música tinha esse compositor, e prova mais do que provavelmente o autor desse hino, ele estudou ouvindo esse tipo de compositor, né, que fazia naquela época. Isso vai te dar uma bagagem musical mais sólida para você criar o seu arranjo, respeitando a intenção, respeitando a impressão da música, né, a característica. Depois, assim, vocês vão ficar com esse material, vão ouvir esse link todinho, que vai ser maravilhoso. Vamos seguir? Já está quase acabando. E uma questão assim, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, quando você precisar facilitar por exemplo, o Inário Novo Cântico, ele tem muitas cifras, é bem legal, só que tem cifra que fica difícil. Eu demorei, por exemplo, ali o que vocês estão vendo, o F é o Fá, né? A tonalidade de sino é Fá. Aí tem o F6, eu demorei para aprender, acho que a Luciana Santana, não sei se ela está aí hoje, mas enfim, há pouco tempo atrás eu não sabia o que era o 6 do Fá. Aí a gente tem que ir atrás, tem que buscar. Aí hoje em dia eu já sei o que é o F6. Mas você consegue tocar o hino apenas se você diminuir todas aquelas outras cifras que está ali, que você está vendo. Então, tem um ali que mudou para um Dó com sétima, com um Sol no baixo, e aí um Fá com Lá. Você não necessariamente precisa saber disso tudo. Por exemplo, esse hino, né? Como é que é? Meu Deus, 103, eu não marquei aqui. Rapidinho. Rapidinho. Só para você entender. Tem várias cifras o hino. Jesus agora por salvação me eu consegui dar uma base harmônica tirando todas as letrinhas depois da cifra, né? Então, isso, se tiver alguém que toque melhor, deixa a pessoa que toca melhor, tá? Com certeza. Se não tiver mais ninguém e ver que as irmãs iam ajudar você a tocar de forma facilitada, toca de forma facilitada. Mas não se conforma com isso, procura sempre estudar, tá certo? Vamos seguir? E colocando em prática, né? O hino do mês, isso é um desafio, né? Para que haja aprendizado de novos hinos, aquilo que eu falei, faz um estudo teológico, ensina o hino, todo mês canta aquele hino, vai procurando fazer um arranjo como é que fala? Mais animado, mais alegre, né? Dentro respeitando a característica do hino original. Então, para isso, você estuda um pouquinho sobre os compositores da época. E aí eu queria colocar um exemplo de como você respeita e não respeita a característica do hino. Eu fiz vários exemplos, mas eu tenho aqui, por exemplo, o hino 4, né? Olha só, peço desculpas, irmã, eu vou exagerar, tá? Entende? Agora, o hino, e se você pega aquela passagem de Abacuque 2:20, né? O Senhor está no seu santo templo. Cabe-se diante dele toda a terra. E a forma como o hino foi tocado. Então, a gente
que forma que o hino vai glorificar melhor ao Senhor? Esse hino, né? Ó. João. Pai onipotente, a seus pais reverentemente ao Deus Santo. Né? Então você cantou com fluidez, você não ficou lá 15 horas, muito lento, mas também você respeitou a característica original do hino. Então, uma música, eu vi, né, eu coloquei o Mais Perto Quero Estar, porque eu vi num culto um grupo jovem cantando Mais Perto Quero Estar com samba de break, né? Mais perto quero estar, meu Deus, quer dizer, tudo bem, você tem alegria para cantar, a gente tem alegria em louvar o Senhor, e canta com todo o nosso ser, né? Mas tem hinos que precisam ter a sua característica, a história, né? O Mais Perto Querer Estar, vocês sabem da história desse hino, foi um compositor que tinha perdido toda a família no naufrágio, então, não, esse era o Sou Feliz com Jesus, opa. Mas, enfim, buscar respeitar a característica do hino. Então, vamos agora para a nossa conclusão. Falei sem parar, desculpa. Não acabou ainda. Outras atividades conforme as realidades locais. Minhas irmãs, a pandemia. Assim, eu creio com todo o meu ser, em nome de Jesus, que o Senhor há de nos dar ainda a possibilidade de fazermos a música sem temor mais, sem medo de contaminação, né? A vacina está aí, está sendo distribuída, sendo estudada, né? A medicação. Por quê? Porque música é o aqui e agora, é o conjunto. Por exemplo, um coral, né? Fala coral virtual. Na verdade, coral virtual é mixagem de vários vídeos, né? Porque coral, quando você canta sozinho, a sua voz é uma coisa. Quando você canta com uma pessoa de um lado e outra do outro, a sua voz já é totalmente diferente. Ela vai vibrar de acordo com o que o irmão da frente, do lado, vibra também. É outro tipo de som que a gente vai produzir. Então, e assim com os instrumentos, né? Aí, o que a gente faz durante a pandemia? Tiveram os grupos virtuais. Eu teve uma irmã que pediu, estava nessa dificuldade. Ela falou, eu não sei fazer. E eu confesso uma coisa para vocês, eu também não sei. Eu participei de alguns grupos virtuais assim, não tem nada demais, aliás, pelo contrário, tem os irmãos que sabem essa técnica, a gente busca eles ajudam. É uma forma da igreja continuar cantando, né? Não está ali no tempo. Graças a Deus, agora, de certa forma, a gente começou a voltar. Mas, se for necessário esse essa separação tão severa como foi no início da pandemia, o objetivo, esses corais, essas gravações individuais, te ajudam a você aprender sozinho, a ser responsável e não ficar dependendo de muleta do irmão do lado, né? Então, você tem que aprender a música, senão não sai o vídeo. E você louva, tem essa questão. E nesse coral, ele é da Vila Mariana, foi um trabalho muito bonito que eu vi, depois eu posso passar o link também para vocês ouvirem. Totalmente separados, instrumentos, cada um na sua casa, e foi feito de forma completamente separada. Aí precisa ter um belo de um técnico que consegue reunir os vídeos com a sincronização do som perfeita, porque isso também é muito difícil de fazer, né? Tem que ter a técnica, né? Tem que saber fazer. E aí tem uma outra, no quadro seguinte, a gente vai ver uma forma intermediária, vocês vão ver. E esse é o coral Shekinah da nossa irmã, a Doris May, lá de
Rolândia, do Paraná. E vocês veem que é uma forma intermediária. Então, quem é do grupo de risco, a pessoa que está insegura ainda, ela mandou seu vídeo gravado lá na casa dela, né? E lá tinha uma parte que cantava, uma parte de instrumental presencial. Então, fez essas gravações e juntou. Então, esse é um meio termo que eu acredito que fique enriquecedor, podendo fazer isso, eu acho que é bem melhor do que aquele outro que é totalmente separado, né? Então, quem tem já está mais firme, mais seguro em relação ao contágio, né? Aí você pode começar a criar esses grupos. E, enquanto isso, minhas irmãs, vamos estudar, vamos aprender. Enquanto a gente não pode juntar o grupo, tem toda essa tarefa, né, que eu passei, estudo de estilo, estudo musical, estudo espiritual, buscar mais ao Senhor, orar mais, para que quando volte, a gente esteja mais prontas, né? E aqui eu quero dar um pequenino testemunho pessoal. Antes da pandemia, mas nem pensar de eu tocar me acompanhando. Era impossível, jamais, porque para cantar já é difícil o suficiente, tocar então nesse fala. Mas deu a pandemia, não tinha o que fazer, eu falei, não, peraí, deixa eu... Aí treina, sai imperfeito, mas sai, né? Então, a gente está buscando ainda a nos aperfeiçoar, tá certo? Vamos às conclusões agora. Agradeço as irmãs até aqui, ali com a gente, ouvindo, mas... Vamos lá, então, lembrando sempre, né, o serviço musical na SAF, essas atribuições todas, lembrar de trabalhar em submissão, a ser sensível às realidades da igreja, visando o melhor louvor ao Senhor. A música na igreja reformada prioriza a mensagem da palavra, prioridade total à palavra. Equilibrar os instrumentos musicais dentro da liturgia, para o louvor da glória de Jesus. E Deus é amor, tá? Não esqueça que o volume de som equilibrado permite que todos indistintamente prestem seu culto ao Senhor, com alegria e de todo o coração. Vamos buscar aprender sempre, porque essa busca de aprendizado tem a ver com a nossa santificação, e é com esse versículo que eu encerro. Sem ela, é impossível chegar até o Senhor, porque ele disse, sede santos, porque eu sou santo. Muito obrigada, irmãs. Palavra aí com a Maria. Referência, depois vocês estudam. Amém. Parabéns, querida Laura. Que palestra maravilhosa. O chat está cheio de elogios, viu? Muitos elogios e gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho. Parabéns. Palestra maravilhosa, muito esclarecedora, maravilhosa mesmo. Eu consegui só elogios, mas tem duas perguntas aqui que eu acho que para você responder. A primeira, foi logo no início, a irmã colocou assim, prelúdio normalmente é instrumental? Sim, sim. Não necessariamente. Ali eu coloquei como se fosse assim, a música, quando você pensa em música instrumental somente, você vai usar no prelúdio. Você pode cantar um hino no prelúdio, mas como o prelúdio busca chamar a atenção das pessoas, às vezes quando começa a cantar um hino, enfim, pode ser também vocal, tá? Pode ser vocal também, mas principalmente é pensar numa música instrumental só. Ok. A segunda pergunta é assim, o que você acha das músicas nas lives das igrejas que estão sendo denunciadas no Facebook? Estão sendo denunciadas? Denunciadas no Facebook. De que forma, irmã? Não, eu creio, Laura, que seja questão de direitos autorais, né? Sim. Olha, então, essa realidade das lives é complexa, né? Por exemplo, eu tomo cuidado eu coloco às vezes no vídeo no YouTube, ver coisas que não têm direitos autorais. Então, por isso, vamos usar os hinos do nosso cenário, tá? Os hinos do nosso cenário não têm esse problema de direito autoral. Você pode
pode usar. Agora, o compositor evangélico atual, né, ele tem os que fazem a vida disso, é o ganho deles. E eu não sei, é uma situação complicada, porque a gente, nas lives, a gente não está tendo, não existe fins lucrativos, né? Ninguém está pagando para participar ou para estar dentro da live, né? Então, mas é um cuidado que precisa ser tomado, sim. Não sei se eu estou respondendo, é que é um assunto meio novo para a gente, né? A gente É só verdade, tem 2 anos aí de pandemia. verdade. Perguntas só foram essas, mas o mais você pode olhar só elogios. Deus te abençoe, explanação maravilhosa. Deus abençoe minha irmã, explanação muito boa. Amo música, faço arranjo. Então, mais elogios, parabenizando a palestra, que realmente foi uma bênção. Deus continue te abençoando, te usando para a honra e para a glória dele. Então, diz assim, Naura, tudo que você canta é lindo. Tem alguns dizendo assim, né? E realmente foi muito boa, muito esclarecedora. E parabéns, mais uma vez. Né? Assim, eu achei assim, talvez as irmãs secretárias de música, eu espero que não tenham ficado frustradas. Às vezes a gente, como é que eu falo? Quando eu entrei, né, na Secretaria de Música da Confederação, você entra assim com aquela expectativa, não, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Né? E aí a Aninha, a Ana, eu falo Aninha, olha só a intimidade com o nosso presidente. Mas a Ana, ela sabe, né? Eu enviei, assim, você envia alguns projetos, alguma coisa, porque você fica naquela expectativa, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Mas, assim, o principal, talvez se eu puder dar um recado para as secretárias, é estar pronta, fica pronta, sabe? Procura se desenvolver. Se você não tiver músicos que toquem para você, você vai se desenvolver, vai dar um jeitinho para ser útil, né? Para servir. Na verdade, tudo isso é para que a gente possa servir, né? Pegar as atribuições ali e ficar pronta. Eu acho que, basicamente, a Ana pode me corrigir, se eu sei que eu tenho trabalhado tanto fora, né? E às vezes eu fico com consciência pesado, meu Deus, eu faço tão pouco para a Confederação Nacional, né? Mas, assim, é isso, basicamente. A gente tem que buscar o crescimento pessoal. Então, mais alguns elogios aqui, muito edificante, palestra muito abençoadora. Então, foi realmente uma bênção, viu, Laura? Que Deus continue te abençoando ricamente. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo, né, para pesquisa e também para a apresentação. Que nós possamos louvar ao nosso Deus, né? Cantar ao Senhor um cântico novo. Para cada conquista, cada coisa que tivermos, devemos louvar a Deus, cantar alegremente, porque o nosso Deus é o único que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Palestra maravilhosa. Deus Glória a continue te Jesus. abençoando rica e poderosamente. Esse material vai ser disponibilizado. A nossa presidente gravou a palestra e essa palestra será disponibilizada, ela vai ser editada, né? E vai ser colocado no site da SAT, e os presidentes sinodais também recebem. A nossa presidente sempre tem esse cuidado de enviar para todos. Então, que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça. Muito obrigada a todos, né, que estão aqui, estiveram conosco. Chegamos a 203 participantes, então, uma bênção realmente. Que Deus abençoe, Náudia. Deus te abençoe. Agora está com a nossa presidente, Ana Maria. Amém. Um momentinho. Estão me ouvindo agora direitinho? Estão me ouvindo? Sim, Ana, Certo. estamos ouvindo. Irmãs, muito interessante, não é? Louvamos ao Senhor por essa ocasião. Tudo isso só vem assim a colaborar, não é? E a encontrar o mesmo ponto de vista que nós tínhamos,
quando nós pedimos, incentivamos as irmãs, não é, Laura, a fazer as lives, porque é muito rico, é um momento muito rico, não é? Com certeza outras lives serão realizadas no novo quadriênio com as irmãs, não é? Que Deus chamar para esse grande, grande desafio. Eu, pessoalmente, não tenho nada digamos assim, a acrescentar, mas apenas a elogiar também e dizer que, por exemplo, Laura pegou um caminho muito importante. Ela fundamentou a construção, não é, da música, da secretária de música na Igreja Presbiteriana do Brasil. Porque nós sabemos que outras irmãs lidam com música em outras igrejas. E é permitido muita coisa em outras igrejas, não é? Que na nossa é observado para nós não fazermos. Então, a base reformada, Laura, o conhecimento, não é? O pensamento de Calvino, dos reformadores, a contribuição de Charles Spurgeon, não é? Tudo isso foi importante, eu creio, para as irmãs entenderem isso aí, não é? E o cuidado quando vai construir, o cuidado quando vai montar a liturgia, né? Tudo isso eu acho que foi muito bom para as irmãs terem essa noção, ou então recapitularem, ou então renovarem o pensamento, e a partir daí todos os demais conhecimentos dentro da secretaria. Uma das coisas que fez crescer muito o trabalho em todas as áreas na Confederação Nacional foram os grupos do WhatsApp. Então, Laura fica lá, fica respondendo coisas, enviando coisas. Isso é muito importante para as irmãs entenderem, não é? Então, nós agradecemos a Deus por mais essa peça muito importante que nós vamos colocar no acervo da SAF, no site. O Arthur está gravando, por sinal já gravou todas estão lá no site, né, que Luciana deve ter colocado, e vai colocar também essa daí. Vamos fazer uma live, uma live, né? Uma live que nós fizemos há pouco na Secretaria de Comunicação para a SAF Revista, muito boa, mas precisa também fazer outra. Se desse tempo, faria outra de música e outra de outra, porque o assunto não esgota e é maravilhoso. Então, as irmãs podem contar com isso. Laura, quem vai rever, rever a peça, né? A palestra, e vai acrescentar aquilo que ela disse, e ela mesma pode enviar para todas as irmãs, as presidentes sinodais e as secretárias de música também, e também para a diretoria e a secretária, e Luciana vai colocar lá, né? Nossa gratidão, portanto, a Laura. Deus continue a abençoá-la ricamente. Nós sabemos, irmãs, perfeitamente que vocês não têm tempo exclusivo para o trabalho. Nós sabemos, assim como você, Laura, tem sua atividade especial, da sua vida secular, tem a sua igreja, tem o seu coral em Campinas, tem o seu esposo, tem a nossa Gina. Vocês lembram de Gina? A nossa ex-presidente da Sinodal Oeste da Bahia, que, por sinal, Débora está ali, linda e maravilhosa, e parece que Gina também está. Gina é irmã de Laura, não é? Então, Laura também toma conta de Gina, à distância, pertinho, elas são muito unidas, e você empresta esse tempo à Confederação. É um tempo valioso, não se preocupe com isso. Assim como Maria Ribeiro tem a atividade dela, assim como Lidiana, assim como Darice, assim como Valda, que trabalha demais no INSS, e emprestam tempo para esse trabalho. Então, não se preocupe com isso. Cada vez mais nós queremos fazer mais, não é? Mais e melhor, mas nós não podemos deixar de ser mãe, ser esposa, quem tem marido, ser avó, quem tem netinhos, né? Trabalhar fora, quem trabalha fora, e para fazer somente a nacional nem sempre é possível. Então, parabéns, querida, muito obrigada. Todas as nossas irmãs que fizeram palestras, né? E aquelas que não fizeram por algum motivo, ou não porque não há necessidade, ou porque não vai dar tempo de fazer. Todas trabalham com esmero, todas são especiais, todas fazem um trabalho para Deus, um trabalho que é realmente louvável e motivo de gratidão.
Então, Deus continue a abençoá-la ricamente, né, com esses detalhes, essa fundamentação, essa pesquisa, que você continuou fazendo um trabalho belíssimo que a nossa Lucy Leal fazia. Você continuou fazendo um trabalho belíssimo em música, no seu estilo, e ela não retirou nem a logomarca permaneceu, né? Isso é muito importante da sua parte. E Maria Ribeiro, muito obrigada, querida, pela coordenação do trabalho. Deus continue a abençoar a sua vida, e também todas as princesas que participaram, que fizeram esse esforço de ficar até agora aí. Deus continue também a abençoar vocês. Olha aí, olha para esse quadro aqui, Ângela com a sua netinha, Ângela Câmara. Quem não conhece a Ângela Câmara, ela é viúva da pandemia, não é? O reverendo Edivaldo, na plataforma de oração, não é? Deus o levou e ela permaneceu conosco orando. E olha aí, ela exibindo a sua futura presidente da SAF, né, Ângela? A futura presidente da SAF. Olha aí outra. Esse é o futuro da SAF, tá vendo? As futuras presidentes dos 200 anos da SAF, essas daí estarão na frente da SAF, né? É por isso que vocês têm que cuidar, porque as suas filhas, as minhas netas, as suas netas vão estar, quando a SAF fizer 200 anos, são elas que estarão, para a glória de Deus, se Jesus não voltar na frente da SAF. Olha aí, muito obrigada, querida Leila, né? E todas as Liliana que está presente, Darice, Valda, todas as queridas que estão presentes, as presidentes e todas as irmãs, muito obrigada. Deus continue a abençoá-las Ana Menezes. ricamente. Ana Menezes também, que bom. Deus continue abençoando ricamente. Aproveitem, queridas, porque a SAF é motivo de alegria na nossa vida, não é verdade? Então, Maria Ribeiro, você pode encerrar, senão nós vamos ficar aqui e emendar com a madrugada de oração. Agradeço a Deus pela vida da Laura, e que ela pode contar com minhas orações. Eu tenho ouvido os louvores dela, achei muito lindo. E Obrigada, que Deus abençoe ela. Maria Tereza é da Sinodal Campinas, ela sempre está na madrugada de oração, Dona Maria Tereza. Gente fina. Os irmãos aí também, que Deus abençoe. Uma boa noite. Amém. Boa noite. Então, muito obrigada, queridos. Vamos encerrar com a oração para a nossa presidente, né? Para encerrar esse momento maravilhoso, edificante. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos orar para a nossa presidente e assim estamos despedidos, né? Amém. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade que nós tivemos de estar na tua presença com uma live, um ensino tão valioso sobre como te glorificar, Senhor, como te honrar, como te cultuar. Muito obrigado, Senhor, porque a música é uma peça especial na nossa vida, para nos oferecer a oportunidade de te glorificar. Obrigada pela vida de todas essas preciosas queridas que estão aí, que são tuas amadas, Senhor, tuas servas, tuas filhas dedicadas ao teu trabalho. Continua abençoando o trabalho feminino, continua abençoando nossas irmãs das SAFs, das federações, das sinodais, todas as líderes, Senhor, para que cada uma, Senhor, pegue aquilo que Deus colocou na sua mão e faça o melhor que puder fazer para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque na igreja presbiteriana tem esse lugarzinho especial chamado SAF, para que possamos, Senhor, sermos lideradas e fazermos o teu trabalho para honrar o teu nome e auxiliar a nossa igreja, Senhor, a ser, Senhor, algo agradável a ti, Senhor, participar da grande comissão, Senhor, e realizar o seu trabalho. Muito obrigada por tudo, Senhor, pelas vidas preciosas, pela tua misericórdia, pela tua graça que é derramada em cima sobre a nossa igreja e sobre o trabalho feminino, sobre as demais sociedades internas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Tchau. Até mais tarde na madrugada de oração. Até mais tarde. O moto. Boa noite, queridas. Deus abençoe Boa vocês noite. todos. Que Deus abençoe cada um. Em nome, até mais tarde.
Obrigada. Sua querida Dona Águida, Dona Dilúcia, gente, essas mulheres são tudo na madrugada de oração, olha aí, ó. Dona Muito lindo. Benedita, Dona Quitéria, Missionária Liliana, Pata, missionária Zélia, é tudo na missionária madrugada. Velhinha, que coisa bonita. Vamos lá. Cada um. Vamos Até exercitar mais muito. tarde, queridos. Tá na madrugada de Boa oração, hein? noite aí, Laura. Belenice, GG. Moto, Ana. Maria tá É porque nossa coordenadora não pediu, eu também não fiz. Eu pedi, você não. Ah, foi eu que não ouvi, desculpe. Vamos lá? Todas unidas, maravilhosas, somos somente 85. Todo mundo foi embora. Vamos lá? Sejamos verdadeiras auxiliadoras irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe muito. Tchau. Abençoe, querida. Tchau. Bom sono. Irrepreensíveis. Amém.